Olá, seja muito bem-vindo a essa aula dos estudos continuados. Eu sou a professora Débora Kirneve, eu sou mestra e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática e vou compartilhar hoje essa aula com a professora Mariana. Olá, aluno, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula, juntamente com a professora Débora. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, sou doutoranda e mestra em Educação Matemática, também tenho aí a graduação em Licenciatura em Matemática. E nós preparamos uma aula para você hoje sobre geometria plana e geometria espacial. Então, tanto eu quanto a professora Débora tivemos aí um trabalho, né, professora, para que a gente pudesse trazer um conteúdo de forma dinâmica, contextualizada, onde você pode encontrar aí esses conteúdos e situações no nosso dia a dia. Então, para quem está nos acompanhando via Skype, aí nós temos o endereço mariana.guerra@croton.com.br. É importante que você encaminhe as suas contribuições, as suas dúvidas, as suas participações para a nossa aula, para que a gente consiga deixá-la mais interativa. Nós pensamos de início trazer alguns questionamentos para que você possa refletir e pensar no decorrer da nossa aula sobre eles. Então, o primeiro questionamento que nós temos, que é algo que vamos ver na aula de hoje, qual a diferença entre a geometria plana e a geometria espacial, já que vamos falar das duas, né? Quais as principais formas geométricas? E que diferenças existem, né, entre os sólidos geométricos e as figuras planas? Então, nossa aula está pautada em responder esses questionamentos. No decorrer aí, aos poucos, vamos trabalhando, vamos desenvolvendo esses conteúdos relacionados aí à disciplina, né, tanto de geometria plana quanto a espacial, e conforme vocês forem tendo dúvidas, vão encaminhando para que nós possamos responder a vocês. Tá legal? Então, eu tenho uma pergunta aí, olha, de início para a professora Débora. E aí, professora, quais são as formas espaciais que nós podemos encontrar no nosso dia a dia? Bem, você já observou o seu cotidiano no caminho para chegar à faculdade, na sua casa, na sua residência? Quais são as formas espaciais e planas que você encontra no dia a dia? É sobre isso que nós vamos dar continuidade. Então, eu trago alguns exemplos que nós podemos analisar. Então, neste primeiro caso, nós temos aí uma vista aérea de um campo de futebol. Nesse caso, tem aqui o dimensionamento, né, que a medida do campo seria 100 metros por 70. E como é uma vista aérea olhada do alto, eu vejo uma forma geométrica plana. Essa forma tem o nome de retângulo, certo? Além disso, nós temos aqui uma vista via satélite. Na figura a seguir, nós destacamos uma vista via satélite e está demarcado um território. Na vista via satélite, eu também consigo ver aí uma planificação. Nós não vamos perceber a profundidade. E nesse caso, nós temos aí a representação de uma superfície de um pentágono. Tanto nesse primeiro exemplo, quanto no segundo exemplo, eu tenho aqui duas dimensões envolvidas. Eu estou olhando do alto, eu estou vendo uma vista aérea, então eu estou associando a medida de comprimento e largura nos dois casos. Já no globo terrestre, se nós analisarmos, o que muda nesse caso? Então, eu tenho aqui um objeto que tem uma dimensão de profundidade. Então, quando eu vou analisar, eu tenho que considerar aí 3 eixos de direcionamento. Então, eu tenho um objeto tridimensional. Então, nessas observações aqui, eu consigo já responder aquela primeira questão lá da diferença entre as formas planas e as formas espaciais. Então, agora você vai retomando a nossa questão. Você tem aí um questionamento para refletir. Quais são as principais características das formas analisadas? E como que eu posso definir essa diferença entre as duas? Você pode refletir por 1 minuto e nós já vamos discutir a respeito.
Bem, você refletiu sobre a diferença entre essas duas representações, as formas planas e as espaciais? O que nós podemos levar em consideração? Que no 2D, quando nós associamos duas dimensões, eu vou ter lá, por exemplo, relacionado comprimento com largura, comprimento com altura, base vezes altura, que é uma das formas de relacionar também duas dimensões. Quando nós estamos tratando de um objeto tridimensional, nós vamos ter 3 direcionamentos. Então, por exemplo, se eu pensar no espaço, eu posso associar comprimento, largura e altura. Essa é a diferença entre a questão da forma plana e espacial. Plana é 2D, espacial é 3D. Agora, para nós darmos continuidade, nós vamos ver alguns conceitos da geometria plana. E a professora Mariana que vai nos auxiliar nisso. Bom, então, como você acabou de ver, a professora Débora trouxe para nós alguns exemplos de onde nós podemos encontrar aí as figuras planas, assim como os nossos sólidos aí no nosso dia a dia. E agora a gente vai começar a entrar na parte mais formal, naquela parte onde a gente vai começar a entender de onde surgiu, né, os principais pontos relacionados a esse conteúdo. Vamos lá. Então, quando eu falo da geometria euclidiana, então nós temos que pensar o seguinte, que a geometria também é chamada ou de elementar, né, ou de euclidiana, e ela teve início na Grécia Antiga. Então é muito interessante quando a gente começa a entender, né, se você tem interesse, busque, estude, aprofunde esses conceitos, esses conteúdos que eles são extremamente interessantes, tá? Esse estudo, ele analisava as diferentes formas dos objetos e baseava-se em 3 conceitos básicos, que é o ponto, a reta e o plano, que é o que dá início a toda a nossa geometria. E mais adiante, no decorrer da nossa aula, nós vamos especificar melhor o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano e como que a gente pode denominá-los aí dentro da geometria. Dando continuidade, a palavra geometria, ela vem do grego, de geometria, e que o geo significa terra e metrem, medida. Então, vem daquela parte mesmo de medir terras, que é quando eles tinham essa necessidade de determinar o comprimento, a medida das terras anteriormente, assim como nós temos hoje. Então, só para ter uma ideia de forma geral aqui, de onde vem essa geometria euclidiana. Geometria foi, em sua origem, a ciência, então, da medição de terras, trazendo um pouco da história, do contexto, da onde veio todos esses significados e esses conceitos. Mais uma vez, de início aqui nós temos uma atividade para que você possa resolver, para que você possa pensar, discutir com o seu colega, é hora de colocar em prática, é hora de pesquisar, utilize os meios que você tem para que você possa pesquisar e resolver esse questionamento que nós trouxemos para você. Então, nós sabemos, né, aí que a geometria foi estruturada por um método dedutivo. Olha aí, é um momento agora que a gente quer que você pesquise o que é esse método dedutivo. E dentro deste contexto eu quero saber o que é um axioma. Vamos lá pesquisar, eu sei que vocês têm e-mails aí para que vocês possam discutir sobre. Mande as suas contribuições, mande as suas respostas para que a gente possa comentar aqui e comparar na nossa aula e a gente já volta.
E aí, você conseguiu pesquisar o que seria um método dedutivo e saber o que é um axioma? Então, nós vamos discutir a respeito desses conceitos, porque toda a geometria, tanto plana quanto espacial, foi baseada nisso. Então, é importante nós entendermos da onde que surgiu os conceitos e como que isso surgiu. Então, vamos ao slide e nós vamos ver o que significa primeiramente o termo axioma. E aí, nós relacionamos isso com a geometria. O termo axioma é originado de uma palavra grega e que significa algo que é considerado ajustado ou adequado, ou que tem um significado evidente. Entre os filósofos gregos antigos, um axioma era uma reivindicação que podia ser vista para ser verdade sem nenhuma necessidade de prova. E o que isso tem a ver com a geometria? Nós partimos, então, de algumas noções primitivas, autoevidentes, que nós chamamos de conceitos axiomáticos, que surgem aí como uma base para sustentar toda a teoria. E a partir desses conceitos axiomáticos, então, vão se organizando as proposições e os teoremas. E surgem aí os conceitos e as definições. Então, os conceitos que nós temos dentro da geometria plana e espacial surgem aí desse método dedutivo, na qual você parte de algumas premissas e vai deduzindo as outras por meio de provas e demonstrações matemáticas. E quais são os elementos aí que são essa base de todo esse processo que deduz a geometria como um todo? Nós temos aí os elementos primitivos, que nós chamamos aí do ponto, da reta e do plano. Então, esses elementos, por exemplo, quando eu considero aqui o ponto, ele é adimensional, não tem dimensão, e ele é o elemento que vai conceber toda a formação dos outros elementos. Por exemplo, a reta que está destacada aqui, reta R, ela é formada por infinitos pontos. Então, isso daí já é um conceito axiomático que a gente tem aí como base para a construção do termo reta. Bom, se nós pegarmos aqui dois pontos quaisquer, então considerando aqui o ponto A e o ponto B, nós vamos ter uma reta que passa por A, B. E essa reta, ela é única, por dois pontos passa uma única reta. Então, esses conceitos que muitas vezes vocês ouviram relacionado aí com a base da geometria, são as noções primitivas que fundamentam toda a teoria. O plano, normalmente usado aí uma letra do alfabeto grego, nesse caso o plano alfa, tá destacado aqui nessa imagem, também é um conceito axiomático que nós utilizamos aí como ente primitivo e que, quando nós adotamos o plano, nós estamos aí associando uma medida de superfície. Então, a partir desses elementos é que são construídos as definições, os conceitos e nós temos aí alguns elementos de destaque. Como nós estamos abordando sobre a geometria plana, nós não podemos deixar de falar sobre os polígonos. Por quê? Se nós pensarmos aí nas superfícies como um todo, no nosso meio, como nós introduzimos lá no início da aula, nossos objetos, no geral, têm superfícies planas e a maioria delas formadas por polígonos. Então, nós vamos dar um destaque dentre todas essas formas planas para esses objetos. Acompanhe no slide. O que seria o polígono? Ele é uma figura plana, então, lembrando lá do início da introdução da aula, o que significa? É formada por duas dimensões, limitada por uma linha poligonal fechada com N lados. É importante esse detalhe aqui, ó, fechada com N lados. E aí nós temos aí algumas formas que têm uma nomenclatura definida, outras não, mas nós podemos aí analisar a sua formação. Então, no primeiro grupo aqui eu tenho polígonos. Esse primeiro desenho representa um trapézio. Nessa figura, eu consigo observar que ele não tem certas aberturas. Se eu marcar dois pontos quaisquer e ligar um segmento de reta, vai estar dentro dessa superfície. Então, nós chamamos isso de um polígono convexo. Já no segundo caso, eu tenho outro tipo de polígono. Observe que nos dois casos, né, eu tenho aqui 4 lados. E neste outro exemplo, o que acontece de diferente? Se eu traçar no segmento de reta, ele vai passar pela região externa. Então, nesse outro caso, a gente fala que ele já é não convexo. Então, veja, eu tenho dois objetos que são polígonos, dois têm 4 lados, só que um é do tipo convexo e o outro é
não convexo. Além disso, o que nós temos aqui? Um terceiro exemplo, é um polígono de 6 lados. Então, conforme o número de lados, ele recebe a nomenclatura. Se ele tem 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é um hexágono. E esse hexágono em particular, ele tem uma característica. Todos os lados possuem a mesma medida e todos os ângulos também possuem a mesma medida. Se isso acontece, nós temos aí um caso particular de um hexágono que a gente chama de regular. Então, veja, todos esses conceitos relacionados aí com as formas geométricas, eles são deduzidos lá pelo aquele método dedutivo que nós vimos anteriormente. E nós vimos aí alguns exemplos de polígonos. E os não polígonos? O que seria um não polígono? Vai ser uma superfície também, mas ela vai ter algumas características. Por exemplo, eu posso ter uma parte curva. Se eu tiver essa parte curva, isso vai caracterizar um não polígono. Ou ainda, se eu pensar nessa figura aqui como uma única forma, eu tenho aqui um segmento que ele está tendo uma intersecção com o outro. Então, isso caracteriza aí um não polígono. Eu não posso ter uma intersecção se eu considerar isso como um único objeto. E esses são os dois exemplos de não polígono. Dentre esses objetos, nós temos aí como começar a analisar algumas situações, problemas. E nós vamos dar continuidade, então, aplicando num contexto. E a professora Mariana vai continuar com vocês. Bom, então, antes de eu apresentar uma situação que nós vamos resolver e aplicar aí alguns conteúdos, já queria agradecer a participação dos polos aí, muito bem, é isso mesmo. A professora Débora falou coisas aí que veio tudo a casar com o que vocês estão falando, então, Polo de Minas aí, parabéns. Vamos fazer esses alunos participarem da nossa aula, trazerem as contribuições, que isso enriquece muito todos nós, tá legal? E qualquer dúvida que vocês tiverem também, podem ir encaminhando que nós vamos respondendo no decorrer aí de toda a nossa aula. Então, eu trouxe uma situação para que a gente possa resolver, onde nós vamos analisar um terreno, que é algo comum que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Aqui nós temos a Maria comprou um terreno no formato retangular, que possui o comprimento igual ao triplo da largura, dados em metros. Então, o que nós temos aqui quando a gente começa a interpretar e analisar esse problema? Primeiro, ele é um terreno que tem um formato retangular, então esse terreno está sendo representado aqui abaixo. Olha aí, nós temos um retângulo. Ele tem que o comprimento é igual ao triplo da largura, então a nossa largura é x e o nosso comprimento é o triplo dessa largura, então nós vamos chamar de 3x. Então, diante dessas características que nós temos aqui deste terreno, nós temos que descobrir, né? Sabendo que o perímetro, olha, a gente tem uma informação importante. O que é um perímetro? Já considerando que nós estamos falando de um retângulo, que é uma figura geométrica. Vamos retomar esse conceito. Então, sabendo que o perímetro deste terreno é de 86,4 metros, quantos metros? Vamos excluir esse quadrado aqui, por quê? Porque quando a gente está falando de metros quadrados, nós sempre vamos referir a área. E isso é um ponto que eu quero chamar bastante atenção antes da gente resolver isso, tá? Então, quantos metros de superfície é necessário para murar aí este terreno, né? Então, além disso, o que a gente precisa saber também? A professora Débora até a gente tinha pensado nessa situação para que a gente pudesse calcular aí a área, né? Pensando num muro, ou seja, mas nós vamos utilizar essas informações para encontrar a medida dos lados deste retângulo, tá? Então, só corrigindo e arrumando aí a nossa colocação em relação ao nosso questionamento. Por que eu quero chamar a atenção em relação a esses metros quadrados? E isso é importantíssimo quando nós estamos trabalhando aí com a geometria. Se eu estou trabalhando em centímetro, todas as minhas unidades de medidas têm que estar em centímetro. Se eu estou trabalhando em metros, todas as minhas unidades de medida também devem estar em metros. Então, vamos estar atentos a isso. Às vezes a gente pega alguns problemas, alguns exemplos que vêm com algumas pegadinhas. Dá uma medida em centímetro, dá uma medida em metro, tá? Então, vamos estar ligado aí em relação a esse
pequeno detalhe, mas que pode fazer aí a gente errar toda uma situação, problema, tá? Então, eu espero que você fique atento em relação a isso. Então, para que a gente possa resolver esse problema, que agora vamos encontrar a medida dos lados desse terreno. Então, vamos ao quadro para que a gente possa interpretar e resolver. Então, lembrando que o nosso terreno, ele tem a fórmula de um retângulo, eu vou desenhá-lo aqui novamente, aqui do ladinho. Então, a gente tem um terreno numa forma de um retângulo, em que aqui a sua largura mede x, o seu comprimento mede 3x, automaticamente, se eu estou falando de retângulo, quer dizer que aqui também a sua medida é x, e aqui 3x. E eu sei que o seu perímetro é 86,4 metros quadrados. O que quer dizer isso? Quer dizer que a soma da medida de todos os lados desse retângulo tem que dar 86,4 metros. Então, eu tenho que somar esse 3x, mais esse x, mais esse 3x, com mais esse x e igualar a 86,4. Então, somando, nós vamos ter um dos lados x, mais 3x, mais x, mais 3x, que são a soma de todos esses lados, que tem que ser 86,4 metros. Como que a gente faz para resolver? Olha lá, nós temos uma equação aqui do primeiro grau, onde nós vamos somar esses termos. X mais 3x, 4x, mais x, 5x, mais 3x, 8x, que é igual ao perímetro, que é 86,4. O que eu faço com esse 8 que está multiplicando o nosso x? Para eu simplificar, eu vou dividi-lo por 8. Se eu divido por 8 de um lado da igualdade, eu também tenho que dividir por 8 do outro lado da igualdade. 8 dividido por 8, x. Fazendo essa divisão, então, eu tenho que 86,4 dividido por 8 igual a 10,8. Então, o que eu quero? O que eu encontrei aqui com o valor desse x? Quer dizer que essa largura é 10,8, assim como o fundo do terreno também. E quanto mede, então, o comprimento? O comprimento não é o triplo da largura? Ou seja, 3 vezes a largura? Quanto é a minha largura? Eu encontrei que a minha largura é 3 vezes 10,8, né? Que é a medida. Fazendo essa multiplicação, eu tenho, então, que o meu comprimento vai ser 32,4 metros. Então, utilizando aí todos esses conceitos que envolvem a parte de perímetro, olha que pontos importantes que nós começamos a trabalhar aí. Vamos nos atentar que eu estou trabalhando com a parte da álgebra, onde, claro, eu trabalhei com x. Claro que você pode trabalhar de uma outra forma, intuitiva, onde você também consiga encontrar essas medidas. É muito comum que a gente faça isso no nosso dia a dia. Mas agora a professora Débora vai trazer como nós podemos representar esse perímetro de forma matemática, de forma generalizada. Então vamos lá. Bem, nós temos aí que pensar num polígono. Nós não definimos polígonos anteriormente, vai ser uma região com N lados. E nós vamos ter aí o lado 1, lado 2, lado 3, indicado aqui com A1, A2, A3 até o AN. Então, eu posso ter aí N lados, N vértices e N ângulos. O perímetro, nesse caso, desse polígono, ele vai ser um número real, que nós estamos considerando aqui P, e ele é positivo, ou seja, é maior do que zero, e ele vai ser definido como a soma das medidas dos seus lados. Então, sempre que eu considerar um polígono, ele pode ser uma forma definida ou uma forma irregular, eu vou medir aí, somando todos os seus lados para determinar o perímetro, que foi o que a professora Mariane utilizou para resolver a situação problema. Além disso, nós temos aí como também utilizar o cálculo das medidas de superfície, que nós denominamos de área. Então, o perímetro nós podemos associar aí com o contorno de um polígono, enquanto a área nós podemos associar aí com a região interna. Então, a seguir, nós vamos ver alguns exemplos de cálculo de área. Acompanhe no slide. Uma das formas que nós utilizamos a aplicação de área é no retângulo. Em geral, nós temos aí o retângulo, ele tem essa forma que nós associamos aqui com o B de base e o H de altura. E quando eu calculo a área, eu quero saber quantas unidades, né, de medida caberia nessa superfície interna.
Então, nós multiplicamos, né, o produto da base pela altura. Outro termo que pode ser utilizado é comprimento vezes largura, que também pode ser que venha surgir numa situação problema. Em qualquer uma dessas situações, nós estamos tratando aí do cálculo da área. E se nós considerarmos, então, aqui um exemplo numérico? Se eu assumisse esse B, por exemplo, como 3,5 e essa altura aqui como 2, então, neste caso, eu teria que calcular essa área, vai ser o produto, então, do 3,5 vezes o 2, que resulta aí em 7 unidades de medida. Como assim unidade de medida? Se for centímetros, vai ser centímetros quadrados. Se for metros, vai ser metros quadrados. E assim por diante. Lembrando que área é sempre duas dimensões, considerando aqui, por exemplo, comprimento, largura, base e altura, tem duas dimensões. Então, essa unidade também vai estar elevado ao quadrado. Então, por exemplo, se eu adotasse em metros, seria metros elevado ao quadrado. Uma exemplificação de unidade de medida. Se nós pensarmos aí no quadrado, o quadrado é um caso particular do retângulo. Ele tem aí as medidas dos lados iguais. E se eu fosse aplicar o mesmo conceito aí da área do retângulo, base vezes altura, eu teria aí uma mesma medida que nós estamos chamando de L. Então, a área do quadrado, ó, como é o mesmo número, vai ser o lado ao quadrado. Se eu adotar esse lado aqui, por exemplo, como 3... o que vai acontecer no cálculo da área? Eu vou ter aqui 3 elevado ao quadrado, que seria nada mais do que 3 vezes o 3, que seria igual a 9 unidades. Qual unidade? Unidade que estiver adotando. Por exemplo, se fosse centímetros, seria centímetros ao quadrado, e assim sucessivamente. E temos outras formas também. Nós temos como exemplo aí o paralelogramo. O paralelogramo, ele tem aí a característica de ter os lados opostos paralelos. Consequentemente, aqui, ó, eu tenho um lado oposto ao outro. Na parte vertical também tem os lados inclinados, que são opostos. Como eles são da mesma medida, isso tem uma série de características que envolve o paralelogramo. Nós vamos nos ater apenas a cálculo da área nesse momento. E o que nós vamos destacar? Que se eu considerar aí a altura, então a altura ela sempre vai ser perpendicular à base. O que significa isso? Forma um ângulo reto de 90 graus. Eu vou tomá-la como referência. E na onde eu tenho altura, eu vou dividir esse segmento em duas partes, no x e no y. Essa parte aqui, que forma um triângulo, eu vou ter um triângulo à direita da altura, um triângulo à esquerda da altura e um outro triângulo que vai ser formado com a parte restante. Eu posso movimentar, né, transladar esse triângulo inicial que eu destaquei, e quando eu transladar esse triângulo, ó, o que vai acontecer? Ele vai formar um retângulo. Por que nós estamos fazendo isso? Para você fazer uma analogia com o cálculo da área do retângulo. Por quê? Se eu considerar aí que formou esse retângulo, eu tenho aqui a medida de y e x. Então, a minha base vai ser igual a y mais x, base desse retângulo. E se eu voltar aqui no paralelogramo, a minha base vai ser x mais y. Ah, mas mudou só de posição, mudou de lado. Isso daí é comutativo, a adição eu posso trocar, então sem problemas. A altura é a mesma, ó. Nas duas formas geométricas, a altura é a mesma. Então, quer dizer que essa área do paralelogramo é equivalente a essa área do retângulo. Então, eu posso simplificar e dizer que a área do paralelogramo é base vezes altura. Se nós adotarmos aí medidas para essa base, por exemplo, se a minha base for 5 e minha altura for 2,5, eu vou fazer o produto igual fiz na multiplicação anterior com o retângulo, e eu vou obter aí um exemplo de 12,5 metros, utilizando metros como referência, de uma unidade de medida. Então, aí seria uma possibilidade. Mas são só essas formas geométricas que nós temos? Então, nós vimos aí algumas formas que são os quadriláteros, né? Retângulo, quadrado, o paralelogramo, mas nós temos aí como construir o conceito de várias outras formas geométricas. Nós vamos ver agora mais um exemplo, acompanhe. O triângulo, ele já é uma forma que não é com 4 lados, ele é um pouco diferente.
Mas ele pode seguir a mesma analogia, eu posso subdividir ou acrescentar partes. Nesse caso, nós vamos acrescentar. Então, nós temos aqui um triângulo ABC e na figura ao lado foi pegado uma segunda forma desse triângulo, só que ele está invertido. E com isso, ó, nós vamos formar um paralelogramo, ó, acrescentando essa forma. Quando nós temos o paralelogramo, nós acabamos de ver que a área é igual a base vezes a altura. Lembrando que a altura aqui é perpendicular, forma um ângulo reto de 90 graus. Só que nosso triângulo seria a metade dessa medida. Então, ó, no paralelogramo, nós temos duas medidas de um triângulo ABC. E essas duas medidas de um triângulo ABC é igual a base vezes a altura. Por isso que nós pegamos e consideramos a metade, ou seja, nós dividimos base vezes altura dividido por 2, porque nós fazemos essa analogia ali com o paralelogramo. E com isso nós temos aí uma das formas de calcular a área. Existem outras formas de calcular a área do triângulo. Essa seria uma exemplificação. Bem, então com isso nós já vimos mais um exemplo. E tem outras representações aí que nós podemos calcular. E a professora Mariane vai dar continuidade num exemplo de cálculo para o círculo. Como que nós podemos entender o cálculo de área para o círculo? Bom, então como a professora Débora vem trazendo, nós passamos aí pelo retângulo, pelo quadrado, pelo paralelogramo e ela fechou com um triângulo. Agora nós vamos entrar na parte do círculo, mas antes da gente falar aí tanto da parte do perímetro e da área do círculo, eu quero deixar claro para você qual é a diferença de um círculo para uma circunferência, que é algo que muita gente confunde. Então, quando eu estou falando de circunferência, eu estou falando do contorno, ou seja, é a união de todos aqueles pontos que formam e que distam, e todos têm a mesma distância até o centro, que é o raio. Então, posso pegar um exemplo? Eu estou usando uma aliança aqui, nós temos o contorno dessa aliança representa para mim uma circunferência. Quando eu quero o todo daquilo, a gente tem o círculo. Então, o contorno e mais a união de todos os pontos que estão dentro formam, então, um círculo. E se eu vou falar de área, quando eu estou falando de área, eu preciso calcular o todo. Por isso que a gente vai falar área do círculo. E quando eu falo de comprimento da circunferência, é aquele comprimento do contorno. Então, a gente já começa a fazer essa distinção aí, para que a gente não confunda esses termos que são extremamente importantes. Tá legal? Então, vamos entender aí como que é composto a área do círculo. Então, nós temos uma imagem aqui. Essa imagem, como a gente pode observar, nós temos o contorno, que está sendo representado aqui, assim como nós temos o todo, todos os pontos que preenche, neste caso, formando o nosso círculo. Reparem que eu tenho um centro, do centro, se eu traçar um segmento até a extremidade a extremidade e o contorno, todos terão a mesma unidade de medida, que nós chamamos de raio. No caso aqui, nós estamos considerando como sendo R. É muito comum a gente usar, então, o raio como sendo R. Aqui eu desci uma altura perpendicular, por quê? Para que você possa ver que nós temos alguns triângulos dentro, alguns triângulos inscritos dentro desse círculo, né? E conforme a gente vai aumentando o número de lados deste polígono que está sendo formado por todos esses outros triângulos, mais eu me aproximo do comprimento da circunferência. Então, diante disso, o que a gente tem? Que conforme a gente vai aumentando o número de lados do polígono regular que está inscrito dentro ali daquela circunferência, a tendência é de que seu perímetro fique cada vez mais parecido com o comprimento da circunferência, que é 2πr. E que aquela altura de cada triângulo que foi formado ali no polígono, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a ficar, ele vai tender a ficar igual ao raio daquele círculo. Então, diante disso, diante dessa definição, o que nós temos? Que a fórmula do cálculo da área de um círculo
pode ser indicada da mesma forma que a área de um polígono regular do quê? De N lados. Ou seja, a gente aqui tem a questão do perímetro do polígono e eu acabei de dizer que esse perímetro do polígono, conforme eu vou aumentando o número de lados desse polígono, mais próximo ele fica do comprimento da circunferência, que está sendo representada aqui por 2πr, multiplicado pelo quê? Pela altura, só que conforme eu vou aumentando o número de lados desse polígono, aquela altura começa a tender, começa a se aproximar do raio, multiplicado pela altura, que aqui nós vamos já chamar de raio, e tudo isso dividido por 2, porque a área do triângulo, no caso que são os polígonos que são formados, vai ser base vezes altura dividido por 2. Fazendo essa multiplicação, o que nós vamos ter? Esse 2 vai simplificar com esse 2 que está dividindo no denominador, π vezes R, então olha o que nós temos aqui, R vezes R ao quadrado, vezes o π. Então, no caso, nós chegamos aqui na fórmula que representa a área do círculo, que é π vezes R ao quadrado. É muito usual, é muito comum que a gente aproxime o valor do π para aproximadamente 3,14, fazendo as substituições. Caso que tenha, claro que tem algumas situações, alguns exemplos, que a própria atividade já pede para você utilizar o π aproximado ou não. Tem alguns exercícios, alguns problemas que deixam em função do π. Tudo depende aí do que cada atividade está solicitando. E para que a gente possa aplicar esses conceitos que envolvem aí toda a parte de área, a gente tem uma atividade para que você possa discutir e você possa fazer com seu colega. Vamos lá. Então, nós temos uma figura. Reparem que essa figura ela é composta por um triângulo D, um retângulo C, um outro retângulo B e um quadrado A, e a partir aí dessas características, nós temos algumas definições importantes. A gente sabe aqui que o quadrado A tem a área de 25 centímetros quadrados, os retângulos B e C têm a área de 10 centímetros quadrados cada um deles, e aí a gente tem a seguinte pergunta: qual é a área do triângulo D, desse triângulo aqui que está acima? Então, é um momento de você utilizar todos os conceitos que nós vimos até o momento da aula, discutir com o colega, colocar em prática, mandar as suas respostas para nós, as suas contribuições e dúvidas, que daqui a pouco nós voltamos.
Muito legal as contribuições aí. Mais uma vez, Minas, Pará participando, encaminhando as respostas dos alunos, alguns procedimentos que eles estão utilizando. Estou amando essa turma de hoje, né, professora? Então, agora nós vamos resolver essa atividade. Vamos lá. Então, aqui nós temos a composição das figuras, né? Então, só para a gente retomar e relembrar, o que nós temos aqui? Que o quadrado, esse quadrado A, ele tem 25 centímetros quadrados, então vamos colocar aqui 25 centímetros quadrados. Já os retângulos B e C, eles têm a mesma medida de área, né? Então, aqui ele tem 10 centímetros quadrados e aqui 10 centímetros quadrados. E aí nós temos que descobrir, então, qual é a área desse triângulo D, perdão. Vamos começar, então, pelo quadrado. Por que nós vamos começar pelo quadrado? Porque eu sei que no quadrado nós temos este lado igual a este lado. E eu sei que a área de um quadrado é igual a L vezes L, ou seja, lado vezes lado. Se eu sei que a área do meu quadrado A é igual a 25, isso é igual ao lado vezes o lado. Lembrando de regrinha de potência, quando eu tenho bases iguais e eu estou multiplicando as minhas bases, eu posso copiar a minha base e somar os meus expoentes. Então, eu tenho que 25 é igual a L, 1 mais 1 nos expoentes, L ao quadrado. Como que eu faço para simplificar esse expoente? Eu posso elevar ao quadrado, tirar a raiz, extrair a raiz quadrada deste L que está elevado ao quadrado. Lembrando que eu posso trabalhar com números positivos e negativos, mas se eu estou trabalhando com unidade de medida, nós vamos considerar somente o resultado positivo. Então, raiz quadrada de 25, 5, simplificando os nossos índices. Então, quer dizer que o lado do meu quadrado é 5. Se eu sei que o lado é 5, quer dizer que essa medida aqui deste retângulo é 5, assim como a medida deste retângulo também é 5. Sabendo, então, a área do retângulo, que é 10 centímetros quadrados, sabendo o comprimento 5, eu tenho que encontrar a minha largura, que nós vamos chamar aqui de... Vamos chamar de x essa largura, tá? Então, a área do retângulo, tanto faz o retângulo B ou o retângulo C, porque eles têm as mesmas medidas, né, dos seus lados, vai ser igual ao quê? Base vezes altura. Eu sei que a minha área é 10. Eu já identifiquei aqui, eu chamei de comprimento, mas nós também podemos denominar como sendo a base, que vai ser 5, vezes a altura, que no caso aqui a gente pode chamar de largura, que é o x, tanto faz. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo este meu 10, e isso vai ser igual à minha altura, 10 divididos por 5, que é igual a 2. Quer dizer que eu já sei agora que aqui a base desse meu triângulo é 2, assim como a altura desse meu triângulo também é 2. Retomando o conceito que a professora Débora já apresentou hoje, a área do triângulo nós resolvemos pela seguinte fórmula: base vezes altura dividido por 2. Então, a área deste triângulo D, quem é a minha base? 2 vezes a minha altura, que também é 2, dividido por 2. Então, a área deste triângulo vai ser 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. E qual que vai ser a unidade de medida se eu estou trabalhando com centímetros? 2 centímetros ao quadrado. Então, eu espero que tenha ficado claro para você esse cálculo, porque agora a professora Débora vai trazer, então, a introdução dos sólidos geométricos. Bem, nós vimos aí vários elementos relacionados com a geometria plana, nós vimos aí algumas definições, conceitos, bem como cálculo de áreas e perímetros. E as formas espaciais, as formas tridimensionais, como nós vamos tratar? São os sólidos geométricos. No slide a seguir eu trago uma exemplificação. Um sólido geométrico, ele é considerado uma região no espaço, então nós temos que pensar aí, quando nós falamos região no espaço, é
tridimensional que nós discutimos lá no começo da nossa aula. E essa região é limitada por uma superfície fechada. Então, nós podemos entender aí como um plano ou ainda quando a gente lida aí com corpos redondos, nós identificamos aí uma superfície que tem essas características. Então, na imagem, eu consigo ver esses dois tipos de objeto. Então, ó, no primeiro exemplo em amarelo, tem aqui uma base que é um hexágono, que tem as laterais na forma de retângulo, e esse objeto ele é tridimensional, está representando aí um sólido com uma superfície fechada. Esse caso particular é um prisma de base hexagonal. O prisma ele recebe a nomenclatura de acordo com a base. Bom, mas é somente prismas que nós temos? Nós podemos destacar aqui, ó, uma pirâmide. Então, neste próximo exemplo, eu já tenho outro tipo de sólido que também tem suas características. A pirâmide, ó, ela tem uma convergência para um único vértice e as faces laterais vão fechando o objeto e ele também tem a característica aqui da nomenclatura de acordo com a base. Então, nós temos aqui um outro caso, que é o cone. O cone, ele tem uma parte que não é um polígono, que é curva, mas mesmo assim ele tem a característica aqui, ó, superfície fechada. E nós aí conseguimos então categorizar como sólido geométrico, bem como essa semisfera e a esfera e o cilindro, que tem uma mistura entre superfícies que são curvas e outras planas. E com isso, nós então podemos ter as duas grandes categorias, que há dois tipos de sólidos geométricos. Os poliedros, que são aqueles que vão ser somente formados por superfícies planas, e os não poliedros, que são aqueles que têm alguma mistura de superfície. Pode ser superfície plana, com curva, ou apenas a superfície curva. Bem, e falando então dos poliedros em particular, nós temos aqui alguns exemplos. O poliedro, ele recebe aqui essa nomenclatura e ele vai ser limitado apenas por superfícies planas. Então, vamos analisar essa próxima imagem. Eu tenho aqui, no primeiro exemplo, um paralelepípedo, é um sólido que recebe esse nome particular por causa das suas características, paralelepípedo. Ele tem todas as faces aqui formadas por paralelogramos. No caso, ele é reto, então acaba sendo formado por retângulos. E ele, não por ter essa característica, ele recebe essa nomenclatura em especial. Mas ele também é um prisma. O prisma, ó, ele tem as bases opostas paralelas. Então, ele tem bases opostas paralelas. Ele é um prisma que tem uma nomenclatura particular. Bem como o próximo exemplo que eu vou destacar, o cubo, que é muito usual no nosso dia a dia. Nós vemos muitas embalagens nesse formato, muitos móveis nesse formato também. Então, ó, o cubo, ele também aí tem as faces formadas por superfícies planas. Nesse caso, são formadas por quadrados. E essas superfícies aí caracterizam, então, esse poliedro. Por ser todas as 6 faces formadas por quadrado, ele recebe essa nomenclatura particular de cubo. Entretanto, ele também satisfaz a definição de prisma. E um outro objeto, o terceiro que eu vou destacar, ele é um prisma com base pentagonal. Por que pentagonal? Porque a minha base tem 5 lados. O prisma recebe o nome de acordo com a base. E o lado, a base inferior, é paralela com a base superior. Bem, a pirâmide também recebe a nomenclatura de acordo com a base. Ó, essa base da pirâmide, ela é pentagonal. Então, essa daqui seria uma pirâmide de base pentagonal. E a diferença do conjunto dos prismas para as pirâmides é que a pirâmide, todas as faces aqui vão convergindo para um único vértice. Então, as superfícies, elas fecham, são triângulos, né? São superfícies triangulares e que vão fechando ali, se formando num único vértice. E nós temos aí mais 2 exemplos desses que têm essa característica de prisma e pirâmide. E temos outros 2 que não têm uma nomenclatura
particular porque eles não estão atendendo essas definições. Então, eu tenho aqui um objeto que é apenas um poliedro, ele não tem uma nomenclatura. Se eu fosse fazer um prolongamento aqui, talvez nós podemos associar ele com um tronco de um outro poliedro, mas nós vamos defini-lo apenas com essa característica. E nós temos um outro que foi feita uma subtração de volumes, que também vai receber só a nomenclatura de poliedro. E quando acontece de ter essa subtração de volumes, ó, eu posso observar que se eu traçar um segmento, ele vai passar na região externa. Então, ele característica, como lá nós vimos no 2D, no 3D também, de ele ser não convexo, que é uma das características destes objetos. Bem, então nós vimos aí vários exemplos. E o que nós temos de elementos relacionados a esses objetos? Então, se eu pegar aqui esse exemplo de paralelepípedo, o que eu posso observar? Eu tenho um encontro na qual nós chamamos de vértice. Então, nas minhas linhas laterais, eu vou convergindo para um único ponto. Essas linhas laterais nós chamamos de aresta. Então, as minhas arestas convergem para um vértice. As superfícies nós já analisamos, nós vimos ali na definição. Então, esse caso é um paralelepípedo e ele tem superfícies retangulares. Eu tenho aqui um outro paralelepípedo que tem uma base diferente. Então, meu primeiro exemplo é uma base quadrangular, meu segundo exemplo é uma base triangular. Entretanto, característica de paralelepípedo é que a lateral vai ser do formato retangular. Então, aqui nós conseguimos ver essas diferentes formas. Aqui na base inferior, um triângulo, na base superior, um outro triângulo. E o cubo também, que é bastante usual. Então, nós temos como principais elementos as faces, os vértices e as arestas. O que não acontece se a gente tiver um objeto que é um corpo redondo, que nós vamos definir posteriormente. Nós temos aqui a ausência dessas arestas. Nós não temos essa aresta, apesar de ter uma superfície plana. Na base do cilindro, ele não vai ter as mesmas características que nós temos aqui, por exemplo, no paralelepípedo. Bem, então nós conseguimos, com esses exemplos que nós vimos aí, definir alguns elementos importantes. Então, vamos ao slide para retomar. Acompanhe. Então, sempre que nós tivermos um poliedro, nós podemos destacar, então, os elementos, né, que compõem a aresta. Então, a aresta seria essas linhas que vão ser o encontro de duas superfícies planas, os vértices, quando nós pensamos nos pontos de encontro entre essas arestas, nós vamos formar um vértice, e a face, que vai ser o polígono que compõe essa superfície, no caso do poliedro. Bem, mas nós também temos alguns casos de poliedros que têm particularidades. E tem um grupo em particular que é formado por um único tipo de polígono na sua face. E por essa principal característica, aí nós destacamos os sólidos de Platão. Acompanhe no slide. Esses também são poliedros, e esses poliedros, eles, se você observar, cada um deles tem uma forma de superfície, e ela é única. Então, o primeiro exemplo, o tetraedro, ele é formado por triângulos. O cubo, que nós já vimos ele em outras categorizações, ele é formado apenas por quadrados. O octaedro, octa é prefixo de 8, 8 faces. Então, ele é formado por triângulos. O dodecaedro é prefixo de 12 faces. Ele é formado aqui por pentágonos. Analisando aqui, ó, 5 lados. E o icosaedro é prefixo de 20 faces. Ele é formado por triângulos. Nós podemos analisar esses objetos por meio de um aplicativo. Vou exemplificar na câmera de documentos e aí você consegue acompanhar a planificação. Então, esse primeiro exemplo aqui é o tetraedro. Você pode ver ele na forma espacial e planificada. Nós vamos agora ver o segundo exemplo, que é o cubo. Então, você consegue visualizar na forma planificada nesse momento. E agora ele vai formar um objeto tridimensional, que é composto aí, então, por 6 faces quadradas.
O octaedro, né, que é formado apenas por triângulos, nós podemos entender ele como duas pirâmides de base quadrangular que se apoiam e acabam fechando e formando o objeto. Então, você consegue observar essa representação. O dodecaedro, que é formado por pentágonos, ó, são 12 pentágonos, e eles vão se fechando e acaba formando o sólido espacial. E o outro destaque é o icosaedro, que são 20 triângulos que você consegue fechar e formar um sólido tridimensional com essas 20 faces. Então, esses são uns exemplos, né, que nós categorizamos eles como sólidos de Platão. Eles têm outras características que você pesquisar e aprofundar mais, vocês vão acabar vendo, como aí a validade da relação de Euler, entre outros conceitos que podem ser explorados. E nós vamos então agora falar, né, do outro grupo, dos não poliedros. E o que tem de características nesses não poliedros? Nós temos aqueles que são sólidos geométricos limitados por curvas ou curvos e planos. Pode ter uma mistura dessas duas partes. Então, aqui os destaques é, por exemplo, aqui para o cone, que tem a superfície plana na base, né, que é um círculo, e nós temos um vértice no lado oposto, e por meio dessa superfície curva vai formando o cone. O cilindro, que tem duas bases opostas, que são formadas por círculo, e ele também é considerado um corpo redondo. A esfera, que também é considerado um corpo redondo, e todos esses exemplos são não poliedros. Aqui nós temos um tronco de um cone, que também, né, vai ser considerado aí um não poliedro. Sempre que a gente tiver superfícies curvas ou curvas e planas, nós vamos ter essas situações de não poliedros. E um destaque dos corpos redondos que nós abordamos é que eles também podem ser obtidos por meio de rotação. Então, vocês podem encontrar algumas aplicações, alguns conceitos, na qual eu vou abordar a respeito da rotação em torno de um eixo. Por exemplo, se eu considerar aqui o cilindro, se eu rotacionar um retângulo em torno de um eixo, acaba formando esse corpo redondo. Um triângulo, se eu rotacionar em torno de um eixo, eu acabo formando um cone. Então, com esses exemplos, nós temos aí essa caracterização do não poliedro. Agora nós vamos para um momento que você vai participar da aula. Você vai considerar todos esses conceitos, essas definições, e você vai analisar os objetos a seguir, e por meio das características de cada um dos poliedros e não poliedros, vocês vão classificar e identificar os sólidos. Acompanhe no slide. Então, você tem um momento aí para analisar cada uma dessas formas, e a seguir nós voltamos para discutir.
Bom, então nós temos alguns questionamentos aí no chat. É até interessante ver vocês discutindo. É muito interessante essa fórmula que você está trazendo aí para o perímetro, mas a gente tem que fazer aí um adentro em relação a isso. Essa fórmula para o perímetro, que você está fazendo o perímetro igual a lado vezes a raiz quadrada da área, cuidado que isso aí a gente só pode utilizar para o quadrado, tá? Porque daí é o mesmo que quando a gente tira a raiz quadrada da área, quando a gente está trabalhando com o quadrado, a gente encontra a medida do lado dele, multiplicando pela quantidade de lados, a gente encontra, sim, o seu perímetro. Mas vamos ficar atento aí que isso é uma particularidade somente para o quadrado. E esse software que nós estávamos utilizando aqui na aula é o PolyPro, tá? Então, tem uma versão demo que está disponível aí na internet para que você possa baixar. E é realmente fascinante, onde a gente consegue aí ver, né, de forma bem dinâmica, interativa, bem clara, como que formam as planificações desses sólidos de Platão. Vamos resolver, então, a nossa atividade. Vamos lá. A gente tem algumas características aqui que eu quero comentar com você, que a gente até colocou assim, né, professora, como uma pegadinha aqui nessa atividade, onde a gente tem o seguinte: nós temos algumas figuras planas aqui. Então, nós vamos eliminar essas figuras planas já de início, porque elas não são classificadas como sólidos geométricos, primeiro de tudo. Então, olha, nós temos um quadrado aqui na letra B, então eu já vou eliminar esse quadrado. Nós temos a letra G, que também representa um triângulo, que é uma figura plana. E nós temos um círculo aqui na J. Então, a gente já elimina de cara. Quando a gente sabe que é poliedro e não poliedro, conforme a professora Débora falou, os poliedros são formados aí pelas figuras planas. Então, vamos identificar quem são os poliedros primeiro. Então, a letra D é um poliedro. Qual mais é um poliedro? A letra F é um poliedro. A H também é um poliedro, assim como a I também. E os dois últimos também são considerados como poliedros. Depois, nós temos os não poliedros. Então, aqui, a letra A não é um poliedro. A letra C também não é um poliedro. A letra E também não. Assim como terminamos, né, professora Débora? Muito bem. Então, eu espero que tenha ficado claro para você essa atividade, porque agora nós vamos utilizar esses conceitos que envolvem os sólidos geométricos para resolver mais uma problema. E nessa situação, nós vamos trabalhar aí com a implantação de uma piscina. Então, vamos ao quadro. Então, eu tenho aqui que em uma residência vai ser construída essa piscina. E olha, primeiro de tudo, quando a gente olha as características desta piscina. Primeiro, quando eu olho aqui, eu tenho uma semicircunferência deste lado esquerdo, uma semicircunferência do lado direito. E repare que aqui nós temos o raio de medida R dessa semicircunferência. E esta medida, esta distância em que está formando aí um retângulo, uma figura retangular, ela tem como medida 2 R's, tá? Só interpretando então a nossa figura que representa a nossa piscina. Diante disso, nós temos 2 questionamentos. Então, sabendo que o raio da semicircunferência mede 2,4 metros, qual que é o comprimento total da borda da piscina? Se eu estou falando de comprimento total, quer dizer que eu estou falando de perímetro daquela piscina. E o outro questionamento, se a piscina possui 1,5 metros de profundidade, qual que é a capacidade em litros dessa piscina? Então, eu vou resolver o primeiro questionamento, você também pode ir tentando aí, resolvendo conosco. Então, para resolver esse primeiro, o que nós temos que considerar? Eu vou fazer um esboço bem rápido aqui da nossa piscina, uma representação, para que a gente possa aqui trabalhar. Lembrando que essa medida aqui, ela mede R, tá? Esta outra 2 R's. E eu já tenho uma outra informação importante. Sabendo que o raio da semicircunferência mede 2,4 metros, qual que é o comprimento total da borda? Concorda comigo que aqui é uma semicircunferência e aqui também. Quer dizer que se eu unir essas duas partes, eu formo uma única circunferência de raio R. E se eu quero saber aí o comprimento total da borda, o comprimento total da borda, então, vai ser o comprimento dessa circunferência total mais
este comprimento aqui, que mede quanto? 2 vezes o raio, mais esse outro comprimento, que mede também 2 raios. Então, fazendo todas essas somas, nós vamos encontrar aí o total do comprimento dessa piscina. Tudo bem? Como que eu faço para encontrar o comprimento daquela circunferência? 2 vezes π vezes o raio, mais 2 vezes o raio, mais 2 vezes o raio. Quanto é o meu raio? 2,4. Vamos considerar o π como sendo 3,14 e já vamos fazer a substituição. Então, eu tenho 2 vezes 3,14 vezes o meu raio, 2,4, mais 2 vezes 2,4, substituindo aqui, mais 2 vezes o meu raio aqui, 2,4. Cuidado que a gente tem sempre que multiplicar, resolver as multiplicações primeiro, para depois nós fazermos as adições. Então, fazendo as multiplicações e somando esses valores, nós vamos ter como total 24,672 o quê? Qual é a unidade de medida que nós estamos trabalhando? Metros. Quer dizer que esse é o comprimento da borda toda da piscina. E agora a professora Débora vai resolver a outra situação, onde agora nós vamos trabalhar com a parte da profundidade. E professora Débora, quando a gente está falando de profundidade, a gente vai falar de qual conteúdo? Bem, na profundidade, nós vamos ter que aplicar aí os conceitos da área e do volume de sólidos. No primeiro item, você analisou ali a questão de comprimento desse contorno, que tinha o conceito envolvido de perímetro e comprimento da circunferência. Para calcular o volume, a capacidade, eu preciso, então, aplicar aí esses conceitos de áreas que nós vimos anteriormente, para calcular a área dessa base, dessa superfície total, e poder, então, verificar aí qual que seria esse volume. Então, vamos dar continuidade e retomar a nossa imagem. Se eu considerar aqui o nosso volume, então a profundidade da piscina vai ser de 1,5 metros. Eu vou ter, então, 2 sólidos geométricos. Então, aqui, eu posso pensar nessa parte central, que eu tenho 2 raios, né, de medida. Então, essa daqui seria a base de um paralelepípedo. Só que esse paralelepípedo, ele vai ter uma base quadrangular. Por quê? Como nós temos aqui na semicircunferência também uma medida de R mais outra medida de R, então também seria 2R. Então, eu tenho a medida de 2R por 2R. Então, essa parte central, eu vou ter aí um paralelepípedo. Na parte lateral, eu tenho aqui, como a professora Mariana já colocou, eu tenho 2 semicircunferências que juntando vai formar um círculo. E se eu pensar aí que foi aplicado uma profundidade nesse círculo, então eu vou ter aí um cilindro. Então, eu tenho que calcular esse volume. Então, essa é a interpretação dessa outra questão. Então, vamos iniciar fazendo os nossos cálculos. Bem, então, primeiro conceito, eu vou calcular a base, como que eu consigo obter o volume, então, desses 2 objetos, tanto do paralelepípedo quanto do cilindro. Nos 2 casos, é a área da base vezes a altura. Só que, no caso da base do cilindro, eu tenho um círculo e na área da base do prisma eu tenho um quadrado. Bem, então, eu vou começar calculando a área do círculo e depois nós vamos calcular a área do quadrado, porque vai ser a junção dessas 2 formas. Então, área do círculo, πr², como foi colocado anteriormente pela professora Mariana. Nós vamos adotar aí esse π de 3,14. E nós vimos lá que o raio foi dado e esse raio é de 2,4. Então, nós vamos elevar isso ao quadrado. Resolvendo essa operação, eu tenho que primeiro fazer a potenciação, que é 2,4 elevado ao quadrado, que é 2,4 vezes 2,4, e multiplicar por 3,14. Isso vai gerar, então, um resultado de 18,086
4, adotando esses valores. Bom, o próximo passo é calcular a área do paralelepípedo, que vai ser uma área com base quadrada. A área do quadrado, qual que vai ser o lado desse quadrado? Vai ser 2 raios ao quadrado. O 2 raios vai ser 2 vezes o 2,4, que vai ser igual a 4,8 elevado ao quadrado. Então, fazendo essa potenciação, eu obtenho o resultado de 23,04. E o volume, nós não vimos que é a área da base vezes a altura? Então, eu tenho que pegar essas duas bases. Então, vamos considerar aí o volume. A primeira base, que é 18,0864, mais a segunda base, que é 23,04, e multiplicar, então, pela altura, que é 1,5. Isso vai me dar um resultado, como a unidade de medidas que foi dada é em metros, então isso vai me dar um resultado de 61,6896 metros cúbicos. Nós estamos falando de volume, então é metros cúbicos. Mas nós temos que dar a resposta em litros. E aí eu preciso de uma equivalência de medida. Eu preciso lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, eu tenho que pegar o resultado anterior e multiplicar por 1.000. Então, eu vou obter aí 61.689,6 litros, que vai ser a capacidade dessa piscina, o volume dessa piscina. Então, nessa questão, nós conseguimos aí aplicar todos os conceitos que nós utilizamos no decorrer da nossa aula. Nós vimos aí as questões das figuras planas, das figuras espaciais, a questão de calcular a área e também, utilizando os conceitos de sólidos geométricos, nós conseguimos fazer o cálculo do volume de duas formas básicas aí, de um prisma de base quadrangular e de um cilindro. Agora nós então finalizamos e eu passo a palavra para a professora Mariane. Bom, então como a professora Débora acabou de dizer, né, a gente tentou trazer de uma forma bem objetiva, né, professora, como que nós podemos trabalhar aí com a parte dos nossos, das nossas figuras planas, assim como as figuras com sólidos geométricos de uma forma geral. Não vamos esquecer, vamos estar sempre atentos em relação às unidades de medidas que podem fazer toda a diferença. Até aqui agora nesse último exercício a gente aí teve que fazer uma conversão onde nós estávamos trabalhando em metros e a atividade, né, a situação pedia uma resolução em litros. Então vamos prestar atenção quando estamos trabalhando com perímetro, lembrando que não vai ter aquele quadrado, a gente vai trabalhar com centímetros ao quadrado, metros ao quadrado quando estamos nos referindo à área. E, se for volume, centímetros cúbicos, metros cúbicos e assim sucessivamente. Espero que tenha ficado claro para você tudo que nós trouxemos. Qualquer aí dúvida, nós temos também o nosso chat para que você possa encaminhar, fazer as aulas atividades. Muito obrigada pela participação nos chats e até uma próxima.